Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Opinião Feminino, num dia marcado pelo afastamento de Samora Machel Júnior, a corrida eleitoral para o município de Maputo. Além deste tema, vamos discutir também o afastamento de Venâncio Mondlane nesta corrida ao município de Maputo e vamos também discutir a perda de mandato de Manuel de Araújo como edil do município de Quelimane. Para fazer a discussão de hoje, conto apenas com Fátima Mbira, quem deseja cumprimento. Muito boa noite, Fátima. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Muito obrigada, boa noite. Saudar também aos caríssimos telespectadores. Muito bem, caro telespectador, quase esta noite surgiu a informação de que, sob o argumento de que a candidatura da Ajudem não tem suplentes suficientes para poder continuar no processo, a CNE decidiu afastar a associação Ajudem, portanto, da corridas autárquicas em Maputo. Fátima, este acontecimento surge depois também de vermos, quase pelas mesmas razões, o afastamento de Venâncio Mondlane na corrida eleitoral. Assim, a partida, qual é a sua primeira análise em relação a este afastamento de Samora Machel Júnior? Bom, eu queria fazer uma análise um pouco geral, no sentido de nós estamos a passar por uma situação muito difícil de interpretação legislativa. Quer-me parecer que nós aprovamos um quadro legal novo, mas ainda não nos acostumamos a esta nova a estrutura legal, se posso assim dizer, e andamos a cometer erros atrás de erros, atropelos atrás de atropelos. Este caso que acaba de chegar nos dá portanto, da não aceitação da candidatura da Ajudem, que coloca o Samora Machel Júnior como cabeça de lista e com o argumento de não possuir suplentes suficientes, é de facto mais uma daquelas bombas inesperadas. O ponto aqui é que esse argumento é bastante vazio, na medida em que, de acordo com a nova lei, com a lei eleitoral, a insuficiência de suplentes por si só é uma razão para a lista sequer ter sido, portanto, aprovada. E pelo acórdão que nós vimos, o comunicado de imprensa que veio da Comissão Nacional de Eleições, tudo indicava que o assunto da Ajudem de Samora Machel Júnior não tinha sido discutida e de repente nos cai esta informação, que eu acho que não faz sentido algum, até porque se houve desistências, pelo que nós fomos acompanhando pela comunicação social, houve um grupo de 4 pessoas que disse que não pretende manter-se na lista porque não sabe em que termos é que o seu nome apareceu lá. Obviamente que estas pessoas estão a sofrer alguma pressão dentro do próprio Partido Frelimo, porque grande parte alguns membros da Ajudem vêm efetivamente do Partido Frelimo. Estas pessoas estão a sofrer pressão, elas querem retirar as suas candidaturas e a lei também é clara em relação a isso. Para para uma desistência a meio do processo, o processo requer que as pessoas que desistem informam ao cabeça de lista do grupo, se é partido, se é grupo de cidadãos, sobre a sua decisão, e é a cabeça de lista que informa a Comissão Nacional de Eleições sobre a mudança, portanto, a desistência e indicação de novos nomes. O que acontece aqui é que, pelo que se nos chega, as informações que se nos chegam, não há indicação clara de que estes 4 membros tenham informado a Ajudem a partida e Ajudem, por sua vez, tenha informado a Comissão Nacional de Eleições. Diretamente à CNE. Foram diretamente à CNE e a CNE assumiu um papel que não se lhe pertence, que é o papel do advogado numa situação em que ele tem que estar ali apenas como árbitro, a receber a informação das pessoas e sobretudo, a receber a lista da Ajudem. E pela informação que nós tínhamos até muito recentemente, antes de sair esta, é que efetivamente, a Ajudem tinha 10 dias desde a publicação das listas para apresentar, portanto, os substitutos. Portanto, corrigir as irregularidades. Fátima, vamos desenvolver este ponto sobre a retirada destas 4 pessoas. Como vimos, estas 4 pessoas fizeram a comunicação à CNE num ofício de 17 de agosto. Vamos à Lei 7/2018 sobre os requisitos formais da apresentação de candidaturas. Notamos nessa lei, no artigo 19, no número 1, diz o seguinte: a apresentação da lista de candidatos para órgãos autárquicos consiste na entrega dos seguintes documentos:
pedido formal de participação na eleição dos órgãos autárquicos por parte dirigido, portanto, ao presidente da CNE, a lista nominal dos respectivos candidatos com a indicação do nome completo, conforme consta no bilhete de identidade. Relativamente a cada um dos candidatos a membro dos órgãos autárquicos, o processo individual de candidatura assinado pelo próprio candidato deve conter as seguintes informações: fotocópia autenticada do bilhete de identidade, certificado do registro criminal e declaração de aceitação de candidatura e de mandatário de lista. Portanto, estas pessoas, no início, quando entregaram as candidaturas, estava muito claro de que para que processo se estavam a envolver. Exatamente, estava muito claro para que processo é que elas estavam, portanto, a envolver-se, e não quer me parecer, esta justificação é uma justificação esporádica, está claro que é mesmo resultado de pressão, e é óbvio que as pessoas não deveriam assumir publicamente, estão a ser pressionadas. É preciso perceber que muitas das pessoas que são membros da Frelimo são funcionários públicos, muitos desses indivíduos que fazem parte são funcionários públicos ou assumem alguns cargos ao nível dos bairros, de chefias, de quarteirão, etc., etc., que podem estar a correr risco de perder essas suas posições em decorrência de terem, portanto, se bandeado, digamos, para o outro lado. E olhando, fazendo aquilo que é o peso, a avaliação dos ganhos e das perdas, as pessoas certamente hão de estar a concluir que é melhor não entrar numa luta com o partido, que lhes vai custar muito caro, em detrimento, portanto, de continuar e ser parte de uma história que pode ser decisiva na mudança, digamos, daquilo que é a geografia do nosso país em termos políticos e até podemos dizer que no futuro, em termos sociais e econômicos, dependendo do programa que os novos atores que se apresentam propõem. Fátima, por lei, numa situação destas irregularidades, notifica-se o mandatário, coloca-se as irregularidades e há prazos estabelecidos de 5 dias para que essas irregularidades sejam sanadas. No caso em apreço, vimos que esta decisão foi à votação, 9 votos a favor do afastamento da Ajudem, 7 contra e uma abstenção. Portanto, voltamos a ter mais ou menos a situação de Venâncio Mondlane, em que o peso político partidário foi determinante para o afastamento dessas candidaturas. Sim, eu tenho a impressão de ter visto um comunicado da Comissão Nacional de Eleições a notificar o mandatário de candidaturas da Ajudem e a dar o prazo legal para a apresentação, portanto, de novos nomes. O que me surpreende é que antes deste prazo concluir já há uma segunda decisão da Comissão Nacional de Eleições, o que eu acho bastante estranha. Até porque esta decisão não podia ter sido tomada em separado da sessão que, por exemplo, decidiu pela suspensão ou não aceitação da candidatura de Venâncio Mondlane como cabeça de lista. Então, aqui também pergunto um pouco qual é a agenda em concreto que a Comissão Nacional de Eleições tem, qual é o processo de avaliação ou de análise de todos estes processos. Era suposto que, porque já sabemos, desde o dia 17 que a Comissão Nacional de Eleições foi notificada, que há uma situação de desistência. Portanto, o grupo tem menos 4 membros na sua lista, o que significa que ela não tem efetivamente suplentes. E isto, se tivesse acontecido no início, no processo de submissão de candidaturas, está claro que seria o grupo seria efetivamente reprovado, digamos assim. O ponto é que cumpriam com os requisitos a meio do percurso e uma situação que está prevista na lei, que é de desistência, há pessoas que saem. Então, não estou a ver como é que a Comissão Nacional de Eleições, sem ter dado a oportunidade ao grupo de corrigir a irregularidade, ok? Porque é uma situação que está fora do seu controle. Vamos imaginar, podia ter acontecido que houvesse um acidente que matasse 10 membros da Ajudem. A Comissão Nacional de Eleições haveria de tomar a decisão de reprovar a candidatura por causa desta situação? Não seria de notificar para que haja a substituição?
Então, eu penso que aqui nós não estamos em face de um processo normal, não estamos em face de um processo que é conduzido tendo em conta o quadro legal. Não, é um processo que tem outro tipo de contornos, outro tipo de orientações. E quais são esses contornos? São os contornos político-partidários? Está muito claro que são contornos político-partidários, e aqui eu quero saudar ao Partido Renamo, aos membros da Renamo e alguns da sociedade civil que, pela forma como se posicionaram em relação a isto. O ponto é preciso pensar na justeza dos processos também. Nós não estamos a criar, não temos uma Comissão Nacional de Eleições que está lá a defender o interesse de grupos. Os processos eleitorais não têm a ver com grupos, têm a ver com o país. Mas por a CNE ser um órgão partidarizado, não vamos sempre correr o risco de vermos decisões a serem tomadas dessa forma, porque se está lá a Frelimo, se está lá o MDM, se está lá a Renamo, é exatamente para assegurar os interesses partidários. Sim, no final do dia, o que eu entendo é que realmente nós estamos numa situação de partidarização, porque são os principais partidos que tomaram de assalto, digamos assim, a Comissão Nacional de Eleições, até porque ficou assim decidido por desconfiança de parte a parte, porque se acreditava que ter um sistema, porque a Frelimo é o partido dominante, é o partido que controla o aparato estatal, então tendo uma situação em que a Comissão Nacional de Eleições funciona por si só, seria muito fácil dela ser influenciada pela Frelimo. Então vamos colocar todos os outros atores também lá representados para defender os interesses do grupo. O problema desta situação é que cada grupo luta, portanto, para defender os seus interesses. E no momento que convém, há alianças que se fazem. Nós já vimos na Comissão Nacional de Eleições alianças entre a Frelimo e a Renamo contra o MDM, e desta vez estamos a ver alianças claríssimas entre o MDM e a Frelimo contra a Renamo. É claro que o problema do MDM e a Renamo tem a ver, certamente, com a forma como a Renamo criou, digamos assim, os seus candidatos à cabeça de lista, que foi retirando do MDM, o que enfraqueceu o próprio MDM, e o MDM, que naquela altura estava tão confiante naquelas pessoas, pelo capital político que aquelas pessoas tinham, e é compreensível, inclusive, que tenha ficado magoado. Mas o ponto é, enquanto eu acho que esta é uma oportunidade que os partidos da oposição tinham de criar uma aliança entre eles, de se fortalecerem para efetivamente derrubarem a Frelimo, porque é necessário... Acha que essa é uma oportunidade perdida para isso? É uma oportunidade perdida, porque é necessário que a Frelimo saia do poder para o bem da própria Frelimo, por um lado, e também para o bem da nação moçambicana, que precisa de experimentar outras coisas. Mas aí são os eleitores que têm que tomar essa decisão. Isso, mas os partidos políticos podem ajudar os eleitores a tomarem esta decisão. O ponto aqui é uma oposição dividida e de uma forma tão baixa, se posso assim dizer, porque foi o MDM que fez, portanto, a apresentação de uma queixa contra o Venâncio Mondlane, a informar que o Venâncio Mondlane estava numa situação de incompatibilidade, de ineligibilidade, porque ele renunciou ao cargo. Vem do MDM a queixa, ok? O eleitor no final do dia vai dizer, mas essa oposição nem está preparada, não está organizada, então vamos ficar com a Frelimo que nós já conhecemos. Que estes acontecimentos transmitem este sinal? Sim, de que a nossa oposição é não consegue se encontrar nos momentos cruciais. Isso, é desorganizada, é muito dividida, que não tem foco. O foco de qualquer partido da oposição, neste momento, é derrubar o partido dominante, é chegar ao poder. E eu começo a questionar-me se efetivamente o partido Renamo, assim como o próprio MDM, tem, essas fato, ambições de chegar ao poder. Ok? Porque estar na oposição também é poder. Mas o ponto é liderar, é seguir os destinos, portanto, liderar os destinos do país é outra história. Então, em algum momento eu fico com dúvida, porque penso que os dois partidos poderiam
deixar um pouco de lado as suas querelas e olhar para uma agenda de desenvolvimento, se realmente uma agenda como Fátima, eles pretendem. Vimos o posicionamento do secretário-geral do partido Frelimo, um posicionamento que continua a ser numa linha serena e no sentido de que a Frelimo não está a combater nenhum partido, e de que a Frelimo tem a sua agenda e tem uma orientação muito clara da liderança do partido para preparar e vencer este processo. Qual é a sua opinião relativamente ao posicionamento do Partido Frelimo? Bom, eu quero saudar o secretário-geral, que eu penso que é uma pessoa que particularmente me está a surpreender pela positiva, pela forma muito, vou dizer, clarividente, não gosto muito da expressão, mas pronto, pela forma madura, ok? Ele é um político maduro, academicamente parece-me evoluído e que sabe lidar e se posicionar em relação aos processos. E sempre que ele se pronuncia, ele não se pronuncia de forma errônea, pelo contrário, ele o faz assertivamente. É um discurso bonito de se dizer que a Frelimo não está, mas nós vemos claramente que a Frelimo está. Se nós formos a ver a situação que está a acontecer na Zambésia, em Quilimane, muito em concreto, a forma como o Manuel de Araújo foi tentado a destituição, a votação pela perda de mandato. Exatamente. E como todo este processo foi expevitado. É claro que a Frelimo não há de o fazer muito abertamente, mas há de, obviamente, aproveitar a oportunidade que os seus adversários políticos se lhe hão de criar. E neste momento, como eu disse, no passado vimos uma situação em que a Frelimo e a Renamo uniram-se para combater o MDM, que era um partido novo, que queria se afirmar e que estava a ter alguma popularidade, e agora estamos a ver situação igual a acontecer entre o MDM e a Frelimo para combater a Renamo, que retorna ao processo, portanto, autárquico. Então, eu acho que uma coisa é o discurso, é a orientação lá, mas outra é são os acontecimentos. A forma, como os próprios atores portanto, na cena, ok? Ou no terreno, eles intervêm. Fátima, vamos olhar para os cenários e as consequências desta decisão. Venâncio Mondlane diz que vai avançar para o Conselho Constitucional, ainda não se conhece o posicionamento da Ajuda, nem de Samora Machel Júnior, mas eventualmente também avancem para o Conselho Constitucional, tem de produzir a sua defesa, tem de mandar a sua defesa para o Conselho Constitucional. Entre os dias 23 e 25 de setembro temos a campanha eleitoral, dia 10 de outubro temos as eleições. Começa a ficar demasiadamente apertados os prazos, atendendo aos recursos, se eles forem colocados no Conselho Constitucional. Quais são os cenários que se podem levantar se o Venâncio Mondlane já vai avançar, mas também se ajudem a avançar ao Conselho Constitucional? Bom, o que eu acho é que até em certa medida estas decisões, a forma como elas e o timing em que estas decisões são tomadas, tem um pouco o propósito de dar uma margem muito reduzida para manobras. O ponto é que o Conselho Constitucional é um órgão de recurso e eles devem, penso que qualquer um deve ir sentindo-se injustiçados, e há clareza de que para os dois casos da suspensão da Ajuda, assim como do Venâncio Mondlane, há irregularidades, há ilegalidade. A Comissão Nacional de Eleições não foi objetiva na sua análise, na sua deliberação. Em termos de cenários, de facto, as pessoas vão recorrer dentro dos prazos. Quero acreditar que a própria Ajuda não se pronunciou, porque deve estar a pensar, a estrategizar como é que vai fazer. A digerir ainda essa decisão. Isso, mas é claro que não é digerir até amanhã. Amanhã já começar e já ter alguma ação concreta, porque os prazos são muito apertados, são muito curtos. E depois, o próprio Conselho Constitucional é que fica com a grande pressão, porque o tempo que se tem para analisar os processos e deliberar sobre esses processos, a ponto de permitir que, sendo favorável
vamos dizer, aos queixosos ou às pessoas que apresentam o recurso, permitir que eles possam ser integrados dentro do processo e possam fazer a sua campanha eleitoral, e tudo isso obviamente também tem implicação na impressão daquilo que é para o caso da ajuda em concreto, na impressão dos boletins de voto, essas coisas todas. Então, a pressão maior fica agora do lado do Conselho Constitucional, que terá um tempo muito curto, e como disse o professor Timbana, num comentário que fez esta semana, o prazo que existe não permite que se tomem, o prazo bastante apertado. Que se tomem decisões serenas. Exatamente. Então, aqui pode ser que nós tenhamos um Conselho Constitucional que haja com justiça. Podemos ter um Conselho Constitucional que realmente vai deliberar de forma justa, mas também podemos ter um Conselho Constitucional que, por não ter tempo suficiente para analisar, avaliar, por causa do prazo bastante curto que tem, possa tomar uma decisão que não é justa. O ponto é, os argumentos que são arrolados pela Comissão Nacional de Eleições para deliberar sobre estes dois casos são argumentos vazios. A questão da renúncia versus incompatibilidade, penso que é um problema de lei, é um problema de uma lacuna que existe na lei, que não sabemos se ela é propositada ou não. O ponto é que a lei prevê que há situações de incompatibilidade. No caso do Venâncio Mondlane, ele renunciou porque... Fátima, ainda devemos chegar ao caso de Venâncio Mondlane. Estas lacunas todas que são levantadas, também assistimos a um debate ou a um colocar de opinião de juristas de renome na nossa praça, volta a levantar aqueles receios que existiam. O fato desta legislação ter sido aprovada à última hora, sempre teríamos este tipo de situações. Vimos Edson Macuacua numa palestra na Universidade Técnica esta quinta-feira também a dizer que este pacote de descentralização tem o condão de vir a criar conflitos no futuro. Portanto, e logo o processo está ainda no princípio, que é a fase de entrega e aceitação de candidaturas. Já estamos com estes problemas, não estamos nem no meio, nem no fim, nem na fase de divulgação dos resultados, que costuma ser a fase mais conturbada. Portanto, quais são os desafios que existem pela frente, do ponto de vista de interpretação da legislação, da compreensão da legislação por parte dos partidos políticos, de forma que o entendimento possa ser consensual, comum e, enfim, as decisões possam ser aceitas por todas as partes? De facto, o timing da aprovação da lei versus a aplicação dessa mesma lei é muito apertado. A Comissão Nacional de Eleições está a gerir um processo que tem novas nuances. Antes nós estávamos a falar de uma eleição direta e hoje estamos a falar de cabeças de lista. Então, a interpretação deste processo difere substancialmente da interpretação que se tem que fazer nos processos que nós tivemos no passado. Então, me parece aqui que a nossa Comissão Nacional de Eleições continua a interpretar a legislação como se ainda estivéssemos naquele modelo de eleição que nós tínhamos. Mudou o sistema. Ok? Mudou. Então, eu acho que, de facto, e eu defendi isto desde que iniciou a discussão sobre a revisão da Constituição da República, que, por sua vez, pressupunha ou pressuporia a revisão da lei eleitoral e toda outra legislação ordinária, que não devíamos correr para aprovar a revisão da Constituição, porque ainda era preciso discutir muitos detalhes, e o próprio Edson Macuacua, que é presidente da primeira comissão, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Legalidade e Direitos Humanos, disse que vai ser necessária uma segunda revisão da Constituição, que é para poder harmonizar algumas coisas que não estão bem previstas ou bem harmonizadas na própria Constituição, para viabilizar ou facilitar a interpretação de todo o processo de descentralização. O ponto aqui é, corremos por quê? O ponto que se precisava para a questão da paz é garantia de que haveria o processo de descentralização.
iniciar a discussão sobre a revisão da Constituição já é, por si, uma garantia de que o processo de descentralização seria uma realidade. O ponto é como é que avançaríamos para este processo. Resultado, Acha, corremos... Fátima, que a Renamo aceitaria ter avançado no diálogo como avançou, sem que este pacote tivesse sido revisto, sem que a Constituição tivesse sido revista e sem que estas 3 leis também tivessem sido revistas? O ponto é que nós não temos que correr e não tem que ser a Renamo a ditar que um processo tem que ser um processo que teria que levar 1 ano, ter que levar 2 dias, não tem que ser a Renamo a ditar isso. Mas a Renamo usou armas, Fátima. Sim, mas não. Vimos gente a morrer, vimos zonas do país paradas. Sim, o ponto é que a Renamo, que eu entendi de todo este processo, é que a Renamo queria garantias. A lei estava na Assembleia da República. O que estamos a dizer é que era preciso discutir com muito mais profundidade aquela legislação. Não estamos a dizer que era para parar o processo. Então, o ponto é que discutir com profundidade a proposta de revisão da Constituição da República afetaria o calendário das eleições autárquicas. E o que nós estávamos a propor é, vamos correr as autárquicas no quadro legal que vigente na altura, enquanto trabalhamos com todo o cuidado e delicadeza que a revisão de uma Constituição impõe. Hoje eu pergunto à própria Renamo, que tinha tanta pressa, valeu a pena? Muito bem, Fátima. Está aqui o resultado, é uma lei eleitoral que a Renamo ainda, se calhar, vai perceber quando iniciar a campanha eleitoral, das lacunas que esta Constituição tem, do perigo que ela é. Que esta lei tem, do perigo que esta lei é, e que no final vamos ter esta mesma Renamo que estava a exigir, vamos correr, a vir e nos ameaçar aqui de novo. E nós aí vamos dizer, não brinquem conosco. Estamos a passar já para o segundo tema, mesmo porque a Renamo foi vítima desta mesma lei, ao ver o afastamento de Venâncio Mondlane, sob o argumento de que não é elegível aos órgãos autárquicos o cidadão que tiver renunciado ao mandato imediatamente anterior. A CNE votou a favor do afastamento de Venâncio Mondlane, mas vimos um conjunto de juristas, Fátima, entre os quais Tomás Timbano, Teodoro Watt, Teodato Onguana e Antônio Mondlane, este último que é presidente da Associação dos Juízes, de alguma forma passarem a mensagem de que a CNE não estava certa ou não está certa na decisão que tomou. Só aqui algumas linhas de força daquilo que escreveu Teodato Onguana, quando assume que a CNE violou a Constituição porque não assumiu o seu munis de supervisão, tal como estabelecido no número 3 do artigo 135, absteve-se de dirigir e de fiscalizar a conformação com a lei da candidatura de Silvério Ronguane, no que era seu dever de ofício, portanto, 2 pesos, 2 medidas. Ao proceder desse modo, tratou de forma discriminatória e prejudicial a candidatura de Venâncio Mondlane e tratou com favoritismo a de Silvério Ronguane. Portanto, volta aqui a haver um problema também de má interpretação da legislação aprovada atualmente. Sim, aqui há 2 coisas no assunto ligado ao Venâncio. Uma é, de facto, o ponto de que o caso foi submetido à Comissão Nacional de Eleições. Houve uma denúncia que foi feita e a Comissão Nacional de Eleições deliberou a volta da denúncia e assumiu que, não tendo havido denúncia contra o outro caso similar, ela vai fingir que não existe. Mas é isso que Teodato Onguana neste artigo rebate. É um debate ético muito sério e um debate ético para os 2 lados. Para a própria Comissão Nacional de Eleições, que não pode tomar uma decisão de libar um criminoso cujos fatos do crime estão ali visíveis a olho nu para quem quiser ver, ok? E o outro para o queixoso, o denunciante, que denuncia a casa do vizinho quando a sua casa enferma dos mesmos problemas. E aqui, mais uma vez, vemos claramente que isto não passa de um jogo político infantil, ok? De um partido que ainda precisa crescer e entender. Eu entendo que estão magoados pela forma como o Venâncio Mondlane saiu e pelo fato de que há uma grande, pelo capital político que o Venâncio Mondlane tem, havia uma grande possibilidade do Venâncio Mondlane vencer estas eleições. Mas esse argumento
partidário, Fátima, não tem algum sentido. Tendo em conta a forma como Venâncio sai do MDM, de alguma forma violenta e com alguma crispação, a forma como também Samora Machel Júnior sai da Frelimo, portanto um rompimento com a Frelimo, aquilo que vimos também de Manuel de Araújo, de alguma forma não faz sentido os partidos retaliarem através dos mecanismos que têm, dominando órgãos autárquicos e dominando a CNE, de alguma forma não faz sentido devolverem desta forma aquilo que receberam também de altos quadros. No caso de Venâncio Mondlane e de Manuel de Araújo, eram pesos pesados do MDM para as eleições do dia 10 de outubro. Sim. Que fazer sentido até faz. Somos seres humanos, temos sentimentos, em algum momento nos sentimos contrariados, sentimos que fomos traídos. Eu compreendo tudo isto, mas como eu disse, em algum momento é preciso lembrar que não perseguimos o poder pelo fato de querer deter o poder apenas. Okay? Eu quero assumir que nós somos pessoas que procuramos dar alguma contribuição para o nosso país. O ponto é, se efetivamente o MDM tinha a pretensão de contribuir através do Venâncio Mondlane, seu cabeça de lista, na proposta que tinha, para governar o município de Maputo e governar bem, então não tem que inviabilizar isso, porque o Venâncio Mondlane já não vai pelo MDM. Então, eu penso, é aqui onde eu digo que, em algum momento, é preciso despirmos as nossas capas partidárias, deixar o processo, ele naturalmente acontecer. Há alguns, nós sabemos que nem todos que tinham simpatias pelo Venâncio por estar no MDM iriam votar no Venâncio agora que vai pela Renamo. E se calhar esse voto que iria para o Venâncio voltaria para o MDM, para o candidato que o MDM apresentaria. Então eu acho que enquanto é compreensível isso, ok? Faz todo sentido. Mas, em algum momento, é preciso não julgarmos tão baixos quanto isso, porque eu penso que no final do dia acabamos demonstrando alguma pequenez e demonstramos que, afinal, política é isto, é mesmo um jogo sujo. Então, que se um joga sujo, eu também estou predisposto a jogar sujo. E eu acho que é chegado o momento de fazermos política de maneira diferente. Já não podemos continuar a fazer uma política de tirar o tapete aos outros. É pensar que eu entro na política, quero acreditar que é este o objetivo, porque eu tenho alguma contribuição a dar para o meu país. E penso que é nessa senda que o próprio Samora Machel Júnior há de ter decidido sair e candidatar-se por um movimento cívico, porque ele tem um programa, se calhar, que ele acha que pode implementar, que o partido nem sequer lhe deu a oportunidade de apresentar esse mesmo programa, mas porque ele não quer deixar de ser um ator ativo, importante, portanto, na construção deste país, ele decidiu romper e ir fazer, portanto, seguir o seu plano com outras pessoas que acreditam nele, que o vão dar o apoio necessário para ele contribuir. Então, eu penso que é por aí que nós temos que começar a pensar política neste país, porque uma reflexão importante que nós podemos fazer é: por que nós só temos efetivamente três partidos neste país? Será que não há pessoas que têm interesse e capital para entrar para a política? Será que este país não pode gerar novos políticos com uma nova forma de estar, com uma nova agenda? É capaz sim, mas não vai gerar, porque as pessoas não estão dispostas a fazer jogo sujo como se faz hoje em política. E política não é propriamente um jogo sujo. É possível fazer da política limpa um lugar de excelência para se oferecer para o serviço público. A questão ética que levantou Teodoro Wata. E a outra dimensão que eu queria mencionar à volta do Venâncio tem a ver com a questão da incompatibilidade que eu tinha me referido aqui. A renúncia do Venâncio não pode ser vista como uma renúncia qualquer de uma Fátima que concorreu para ser membro da Assembleia Municipal, chegou lá, viu que a Assembleia Municipal paga pouco, a Assembleia Municipal
principal é uma coisa que não tem muito interesse, acha que pode fazer outras coisas, ao invés de ficar ali a empatar o seu tempo, vou fazer um negócio com uma multinacional, etc. E renuncio. Isto é uma situação. Outra situação que é de lei é por incompatibilidade. E a própria lei é muito clara sobre isso. Para uma situação de um indivíduo que assume uma outra posição, como, por exemplo, ser deputado da Assembleia da República, é incompatível com a posição de membro da Assembleia Municipal. Aqui o Venâncio Mondlane há de ter olhado, bom, servir o município e servir ao país, ou servir ao país e se calhar servindo o país até ajuda a servir também o município. Então, ele, por questões de incompatibilidade, acabou renunciando. Então, não se pode interpretar a renúncia tão literalmente como numa situação ordinária. Então, eu penso que aqui eu quero ver uma jurisprudência do Conselho Constitucional para, de uma vez por todas, dirimir este problema, porque certamente havemos de ter situações tais nas próximas eleições e é preciso evitar, porque isto é um problema decorrente da própria legislação. Há uma lacuna que permite interpretações variadas, incluindo interpretações convenientes. E neste caso é uma interpretação conveniente que eu tenho certeza absoluta que todos os membros da Comissão Nacional de Eleições que votaram pela reprovação da candidatura têm consciência de que é uma lacuna que foi interpretada por conveniência. Muito bem, Fátima. Vamos a uma outra linha de abordagem. Este debate tem sido conduzido muito no sentido de que o Conselho Constitucional vai dar razão a Venâncio Mondlane e eventualmente a Samora Machel Júnior. Vamos discutir um cenário em que o Conselho Constitucional valide a decisão que a CNE tomou. Quais seriam as consequências para o nosso processo democrático? Eu penso, sem querer influenciar a comissão, o Conselho Constitucional, e já influenciando, eu acho que uma consequência importantíssima seria a confirmação da desacreditação das instituições. É preciso lembrar que a Comissão Nacional de Eleições nunca foi uma instituição credível. De processo em processos, há queixas, há reclamações e muitas das queixas e reclamações são justas, são resultado da forma arbitrária. E são os próprios partidos que controlam a CNE que também reclamam sobre o seu funcionamento. Exatamente, por causa da forma como o processo de tomada de decisões acontece. E é natural que assim aconteça. Há votos vencidos, ainda que o argumento seja correto, seja um argumento baseado na lei. O ponto é que, infelizmente, no nosso país, a questão das leis, elas não são cumpridas, elas são interpretadas. E a interpretação dessas leis, muitas vezes, depende da conveniência de quem a interpreta. Então, é complicado. Acha que foi isso que conduziu a estas decisões atuais que estamos a assistir? Não há dúvidas em relação a isso. Não haja dúvidas em relação a isso. Então, uma consequência de ser a de desacreditar as instituições do topo à base. E as nossas instituições já estão desacreditadas. E, ao longo dos anos, nós vimos um Conselho Constitucional que era uma instituição forte, bastante credível, que punha o dedo na ferida. E eu espero que o Conselho Constitucional, desta vez, não nos decepcione. Tudo bem que o Conselho Constitucional, ao longo dos anos, foi validando os processos eleitorais, mesmo com algumas irregularidades. Algumas das irregularidades, em algum momento, até teriam um peso maior, mas a forma como essas irregularidades foram sendo assumidas, foi se dando a elas uma tonalidade quase que foram problemas normais do processo, mas ainda assim o processo foi livre, justo, transparente. Mas eu quero acreditar que o Conselho Constitucional vai se lembrar da função que tem, do papel que tem, que a Constituição ainda é um instrumento importante que não deve ser rasgado, porque quando rasgamos a nossa Constituição, estamos a dizer que nós não somos um país, somos qualquer coisa que se quer confundir com o país. Então, eu espero que o Conselho Constitucional ajude a esclarecer esta situação. Até por uma questão, criando a tal jurisprudência, foi como uma questão de aprendizagem, exatamente, para que se possam evitar problemas no futuro. E até para informar o processo que vai levar, portanto, aos próximos pleitos.
todo o processo das candidaturas, etc. Todos os arranjos que tiverem que ser feitos, já há alguma jurisprudência sobre isso. Então, eu espero que o Conselho Constitucional, de fato, ajude o país a encontrar o seu rumo, porque neste tome uma momento... decisão, acima de tudo, pedagógica. Isso, porque Vamos neste avançar, momento Fátima. estamos numa situação, estamos à deriva do ponto de vista de interpretação de leis, que eu começo a achar que talvez todos nós, moçambicanos, temos que fazer direito, que é para não sermos aldrabados, porque os doutos da lei interpretam a lei como querem, como bem lhes apetece, quando na realidade há coisas tão óbvias que não precisa ser jurista para perceber que a Comissão Nacional de Eleições tinha que primeiro notificar o mandatário de candidaturas da Ajudem e este ter um prazo para suprir aquilo que são as irregularidades. Não precisa ser advogado ou ser jurista para compreender estas nuances. E Fátima, sem perder o fio de pensamento, vamos ao caso da perda de mandato de Manuel de Araújo. Acha que a situação é a mesma? Vimos a Assembleia Municipal a reunir, a Frelimo e o MDM uniram-se para, digamos, deixar cair Manuel de Araújo, mas quando se compulsa a legislação, compreende-se que a Assembleia Autárquica não tem esse poder cabe ao Conselho de Ministros, portanto ao Governo, mas tem que ser dirigido pelo Ministro de Tutela, no caso o Ministro da Administração Estatal. Mas enfim, assim do ponto de vista das suas nuances políticas, como é que vê este acontecimento em Quelimane? É mais uma daquelas situações em que o peso político partidário, a necessidade de ajuste de contas e de vingança, digamos assim, imperou mais do que necessariamente a lógica legal. Claramente, uma violação grosseira da legislação. E a mim o que me intriga em relação a tudo isto é o silêncio das instituições. Onde é que está o Ministério da Administração Estatal que não foi, ainda não veio ao público dizer, atenção, isto aqui é nulo. Porque não é este o processo. O processo é a Assembleia Municipal detecta uma situação, denuncia ao Ministério de Tutela e, como disse bem, ao Ministério da Administração Estatal, que por sua vez enceta um processo ou desencadeia um processo de investigação, de arrolamento de fatos e leva o caso ao Conselho de Ministros, que por sua vez o avalia e toma a decisão, portanto, de destituir o presidente do município. Então, eu não entendo de onde é que veio esta ideia mágica da Frelimo e do MDM de decidir convocar uma sessão para destituir o edil. Será que estas pessoas não conhecem a legislação? Esta mesma legislação que os colocou lá. Quer dizer, é uma crise. Eu acho que isto é uma crise. E nós temos que parar e pensar que crise é esta. Por que surge exatamente neste momento, no momento em que nós estamos a avançar para uma outra fase da nossa vida? Parece que nós estamos a querer criar situações para não estarmos bem. Nós estamos a criar situações para não estarmos bem, intencionalmente. Porque não faz sentido que uma Assembleia Municipal tenha decidido, não tem assessores jurídicos, quando se decidiu pela marcação da sessão, que tenha dito, atenção, esta situação, esta decisão não se resolve desta forma, esta decisão não é daqui. O que se podia fazer é convocar uma sessão para dizer, nós vamos denunciar o presidente do município por esta e esta razão e nós o queremos fora daqui. E se votar por esta denúncia e não se votar pela a destituição do edil, muito despropositado e muito fora do mandato. Eu penso que esta crise tem que ser resolvida. Fátima, vamos fazer as contas. Atendendo que, de acordo com esta Lei 6/2018, a Assembleia da República tem de comunicar a entidade de tutela, isto é algum tempo que se perde. A entidade de tutela tem de receber a informação, fazer também a sua pesquisa, formar o seu dossiê e depois confrontar a pessoa a quem se pretende que perca o mandato, no caso o edil Manuel de Araújo, ou seja, fazendo o contraditório, que levam também mais de 30 dias. E depois a decisão da perda de mandato tem de ser tomada pelo Conselho de Ministros. Olhando para os timings, o tempo que temos até 10 de outubro, se o processo avançasse com essa normalidade, eventualmente o MDM e a Frelimo, em particular na Assembleia Municipal em Quelimane, não conseguiriam tirar Manuel de Araújo do poder. Ora, para mim o ponto é
esta destituição surge a que propósito? Se a Frelimo, por exemplo, já há bastante tempo estava insatisfeita com o edil, poderia ter ela própria unilateralmente iniciado este processo há bastante tempo. O que acontece é que há um certo oportunismo. A Frelimo aproveitou-se do fato de que Manuel de Araújo e o MDM, que estavam casados até algum tempo, descasaram-se. Então, eles querem usar esse contexto para criar situações. Agora, não é pelo fato de que sobra pouco tempo que nós vamos atropelar a lei. Processo é processo. Tem que cumprir o processo. Se não cumprir, é por isso que muitas vezes nos processos eleitorais nós vimos várias queixas dos partidos políticos de irregularidades que até eram justas, mas que não foram consideradas porque não cumpriram com os prazos que estão previstos na lei. Então, o ponto é, há um prazo que a lei coloca para avaliação dos processos e isso ia pressupor que ele se mantivesse no poder até, se calhar, ser eleito ou não, ser eleito um novo edil. Este não é um problema que tem que preocupar a Assembleia Municipal a ponto dela violar a legislação. Não, ela tem que seguir os procedimentos, há de ficar lá nos anais da história que houve um processo que só não vingou porque os prazos não permitiram, mas está lá o processo. Então, eu acho que nós não temos que andar aqui à violação da lei, a fazer... Saltar a legislação para resolver os problemas pontuais. Fátima, até que ponto é que se pode levantar uma questão ética, no caso de Manuel de Araújo, tendo em conta que continua a ser presidente do município de Quelimane, suportado pelo MDM, que fez passar todos os seus orçamentos até esta parte e no meio do caminho, faltando 3 meses, 2 meses para as eleições autárquicas, decide mudar de ideologia, porque sair de um partido para outro é uma mudança ideológica, pelo menos do ponto de vista de princípio, sai de um partido para outro, mas mantém-se como presidente do município, suportado por outro partido. Até que ponto é que não se levanta aqui uma questão ética, no sentido de que se decidiu abraçar novas ideias, ok, mas afaste-se dessa plataforma porque nas próximas eleições até vai concorrer contra este partido que o suporta no município onde é presidente. Sim, eu concordo. Esta é uma outra dimensão importantíssima de reflexão à volta deste processo. Há um problema ético sério e este problema ético pode ser interpretado de duas formas e é uma faca de dois gumes, na verdade. Por um lado, nós é preciso também perceber que ele foi eleito, se calhar por ser do Manuel Araújo, ele foi eleito mas por ser, ok? Então há um eleitorado que espera que ele cumpra o seu mandato, Manuel de Araújo, independentemente do partido ao qual ele está afiliado, porque ele foi eleito pelo capital político que ele tem enquanto Manuel de Araújo. Há esta dimensão. Mas também há uma outra dimensão daqueles que o elegeram porque ele estava no MDM, o partido que eles acharam na altura sim, que representaria melhor os seus interesses. Então é uma outra dimensão da questão. Mas o mais importante para mim é as próximas eleições vão eleger um novo edil. E vamos imaginar, hipoteticamente, que antigo edil pelo MDM. E o fato dele já não estar no MDM pode criar uma série de suspeitas. Pode haver aproveitamento interno do pessoal lá do município que há de ter sido indicado. Infelizmente, no nosso país ainda não temos um sistema de vereadores de acordo. E os vereadores que são do MDM, porque são indicados por confiança do próprio partido, comecem a criar situações de sabotagem para dar a entender que o Manuel de Araújo está a sabotar, ou o próprio Manuel de Araújo criar situações de sabotagem para tornar ingovernável para o seu sucessor, porque este vai ser eleito enquanto ele continua lá em
exercício. Para mim, esta questão ética é bastante importante e eu penso que os nossos políticos, a nossa sociedade é enferma de uma crise ética profundíssima. Profundíssima. E eu penso que o Manuel de Araújo, por questões éticas, deveria colocar, de facto, o lugar à disposição. E até acho que a própria Renamo, quando o convidou, deveria ter aconselhado a renunciar. Mesmo para ele ficar bem, muito melhor na fotografia, tal como fez e bem o Venâncio Mondlane. Tudo bem que o Venâncio Mondlane também não tinha muitas opções, porque se ele se candidatasse ou apresentasse como candidato pela Renamo, perderia automaticamente o mandato, porque ele vai ser candidato por um outro partido. Se continuasse a ser pelo MDM, não teria problema nenhum. Mas ele, antes de se submeter à humilhação de perder o mandato, ele foi colocar à disposição e ainda argumentou a razão porque ele está a abrir mão, portanto, do seu mandato, está a abrir mão de todos os benefícios que ele lá possui. Eu penso que o senhor, se eu pudesse influenciá-lo, eu haveria de aconselhar ao professor Manuel de Araújo a renunciar do cargo do presidente do Conselho Municipal de Quelimane, até mesmo nem devia ter dado espaço para que o MDM e a Frelimo se unissem para aventar a possibilidade de o destituir do cargo que ele foi justamente eleito em 2014. Fátima, vamos para o nosso último ponto. Vimos o candidato da Frelimo, Inês Comice, já ser apresentado na cidade de Maputo, publicamente, e de alguma forma soltou algumas linhas do seu manifesto, diz que vai atacar a área dos transportes, acabando com os mais novos, vai atacar a questão do ordenamento territorial, a iluminação pública, até que é por uma questão de evitar a criminalidade ao nível dos bairros suburbanos. Vimos também o primeiro secretário da cidade de Maputo a vincar que aquilo que aconteceu ontem naquela apresentação é sinal de que os candidatos, incluindo o cabeça de lista da Frelimo para a cidade de Maputo, eram as pessoas certas para esta disputa, para estas funções. Qual é a sua opinião, olhando para a cerimónia toda e algumas linhas apresentadas ontem por Inês Comice? Eu penso que Inês Comice tem, neste momento, uma vantagem extraordinária em relação a qualquer candidato a presidente do município de Maputo, que é o fato de, durante a sua governação municipal, ele ter trabalhado muito profunda e arduamente na elaboração de um, digamos, plano de desenvolvimento de Maputo, que incluía todas estas componentes que ele aí as mencionou bem, e infelizmente, por uma razão que nós desconhecemos, a Frelimo impediu de, em 2008, ele implementar, digamos, todo o trabalho feito. Obviamente que vai ser necessário fazer algumas atualizações, porque há um contexto que mudou e que é preciso atualizar. Até há um contexto importantíssimo aqui, enquanto tudo isso que tem que ser feito acarreta custos e o país não dispõe de recursos neste momento. Os municípios ainda, mesmo o município de Maputo, ainda tem uma forte dependência em relação às subvenções do orçamento do Estado feitas pelo governo. O Inês Comice conhece muito bem os corredores dos financiamentos internacionais pelas várias funções governamentais que ele ocupou. O ponto é, Moçambique está na lata de lixo do ponto de vista de credibilidade, de acesso aos financiamentos. É claro que, sendo edil no município como Maputo e assumindo que o governo do dia é o governo do mesmo edil, fica um pouco com a vida facilitada, mas é preciso reconhecer que, enquanto tudo isso que ele rola aí é muito importante, nós todos sabemos o que é preciso fazer. Eu, enquanto município de Maputo, conheço todos os problemas, até sei o que é prioridade, o que se tem que atacar primeiro, mas o ponto é, como é que vamos fazer isso? Eu penso que esta é a grande discussão de hora em diante.
Os problemas de Moçambique, no geral, os conhecemos todos. As soluções as temos. Para Maputo, idem aspas, o ponto é como é que vamos fazer isso. Eu penso que a discussão agora é como é que vamos fazer. Onde é que vamos buscar dinheiro? Quais são as alternativas num contexto em que as fontes de financiamento escasseiam por razões gerais do mercado em si, de capitais, o mercado financeiro, o acesso aos recursos tem estado a reduzir nos últimos anos, a capacidade de captação de recursos para a África tem estado a reduzir nos últimos anos, mas temos um elemento adicional que é o fato de Moçambique estar com uma reputação muito má. Moçambique não está entre aqueles países que já esteve até algum tempo atrás que beneficiou de 500 milhões de dólares dos americanos num abrir e fechar de olhos e não fizemos nada com esse dinheiro, andamos a oferecer aí aos nossos amigos e depois tivemos que buscar o orçamento do Estado. Hoje Moçambique já não tem estas oportunidades todas. Para ir buscar créditos a concessionais, é preciso vender bem a imagem do país. Então, penso que há desafios muito grandes, mas o ponto agora é como é que nós vamos resolver os problemas. Até porque Inês Comichã ainda terá tempo para apresentar o seu plano tático. Fátima, muito obrigado. Nosso programa termina por aqui. Caro telespectador, foi assim que fizemos o programa Opinião do Feminino. Até daqui a 7 dias.